Oremos. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque realmente é um privilégio poder estar na tua casa nessa noite, juntos para ouvir a tua voz. E ela é presente no nosso meio, porque a tua palavra é a verdade, Pai. E ela mesmo diz, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E o Senhor está no nosso meio, Pai. O teu Santo Espírito é presente no nosso meio, e a tua palavra. E agora, Senhor, nós queremos pedir que essa palavra venha ao encontro de cada uma necessidade desta noite. Aqueles que chegaram aqui para ouvi-la, Pai, que ela venha mesmo fazer conforme te agrada, conforme te apraz. E se há entre nós alguém que ainda não tem a certeza da salvação, o Senhor, que é o autor da salvação, possa mesmo fazer uma obra especial nessa vida. Fica conosco, Pai. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Amigos, nesses dias, assim, nós temos observado que esse mundo, ele anda, podemos dizer assim, numa situação bem conturbada. Há rumores de guerras, há convulsões sociais, revoluções. Os homens estão mesmo muito desesperados, muitas enfermidades, fomes, uma convulsão até mundial. Nós acompanhamos assim o noticiário, né? Agora mesmo a eleição do novo presidente americano, para muitos aí um homem que vai mesmo desestabilizar o mundo. Enfim, é o que nós estamos assim presenciando e até vivendo nesses dias. E nós acabamos de cantar hinos, louvores alusivos à segunda vinda de Jesus Cristo, o Senhor Jesus. Esse Jesus que um dia, e foi um fato, ele esteve nesse mundo, ele andou nesse mundo, ele viveu nesse mundo, foi visto, e ele morreu, mas ressuscitou e foi elevado às alturas, à destra de Deus, está entronizado. Ele fez uma promessa, que ele voltaria, e com certeza ele vai voltar. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, mas muitos, acredito que até a maioria da humanidade não sabe desse fato. Muitas igrejas até que têm a palavra de Deus, pouco se fala que Jesus Cristo assim vai voltar. Então hoje à noite eu queria, através da palavra de Deus, fazer mesmo um alerta a todos que estão presentes aqui nessa noite, falar sobre a segunda vinda de Cristo. É um assunto que não se trata em uma noite, né? É um assunto que requer bastante tempo, mas nós vamos tentar hoje à noite assim trazer principalmente o alerta de Deus, o alerta assim da palavra de Deus. Hoje pela manhã, essa igreja, nós temos o hábito, né, de fazer a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, um momento onde nós nos reunimos para lembrar quando Jesus Cristo veio aqui nesse mundo e uma obra grandiosa que ele fez, a obra da salvação. Mas ele deixou esse memorial para que a igreja dele na terra fizesse como recordação, como lembrança. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o vinho, anunciais a morte do Senhor, mas é até que ele venha, né? Então a mesa do Senhor também, a cada domingo que nós realizamos, é um momento de lembrarmos
que Jesus Cristo, ele vai voltar. A palavra de Deus está cheia mesmo das promessas que Jesus Cristo vai voltar. E aqui esse apóstolo, o apóstolo Pedro, ele está escrevendo à igreja de Jesus Cristo. Ele escreveu 2 cartas, e aqui nós acabamos de ler, olha a sua Bíblia, né, no capítulo 3, quando Pedro identifica aos amados, a igreja que estava espalhada ali na região mesmo da Capadócia, Bitínia, ele diz aqui em 1 Pedro, dispersão do Ponto, Galácia, enfim, né? Ele diz assim, esta é agora a 2ª epístola que vos escrevo. E Pedro aqui está chamando a atenção dessa igreja, um alerta. E olha o que ele diz, né? Escrevo em ambas e procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Pedro está alertando a igreja, não é, para o quê? Eles despertarem. O verbo aqui é despertar, é acordar. Por que ele está falando assim? Né? Porque já logo nesse primeiro século, a igreja estava adormecida. Né? Dá a entender aqui, olha, despertar com lembrança a vossa mente. Então, apesar da igreja e Jesus Cristo falar abertamente que ele iria voltar, mas em pouco tempo, essa igreja aqui esqueceu. E Pedro aqui, primeiramente, ele quer despertar, acordar a vossa mente. Né? Mente adormecida. Mente adormecida de alguém, né, que tem conhecimento, alguém que é esclarecido a respeito da segunda vinda, é um fato. Então, hoje à noite, Pedro está chamando a atenção até aqui, dessa congregação reunida, fazendo esse alerta, não é? Para despertar a nossa mente que está mesmo adormecida, acomodada, não está pensando na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito pelo contrário, né? A mente está até entretida. As coisas desse mundo, o inimigo das nossas almas, o mundo, o diabo, faz esse o papel dele, que você não tenha percepção, né? Não fique com a mente alerta, mas uma mente adormecida. O apóstolo Paulo, com o mesmo pensamento, acompanhe, eu vou ler quem não tem a Bíblia, mas em Romanos, a carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 13, ele chama também a atenção da igreja que estava com a mente adormecida, para despertar. Diz aqui no verso 11, olha, Romanos 13, 11. Digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. A igreja de Jesus Cristo é para saber e para conhecer os tempos, as épocas, porque nós temos um manual que nos mostra claramente que é a palavra de Deus. Conhecer, vós que conheceis o tempo, veja, que já é hora de vos despertardes do sono. Não é? Uma igreja adormecida, uma mente mesmo acomodada. Veja, porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, mas não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne
e no tocante às suas concupiscências. Veja o alerta, né? Hoje à noite aqui, pessoas que se dizem da igreja, pessoas que chamam Jesus de seu Salvador, de seu Senhor, mas andam com uma mente adormecida, uma mente acomodada, uma mente ainda propensa, uma mente na prática pecaminosa. Não estão percebendo, não estão vendo. Então Pedro alerta e Paulo diz: deixemos, pois, obras das trevas. O crente, né, o salvo, o Filho de Deus, não anda na prática pecaminosa, não anda em orgias, em bebedices, em impudicícias, né, em contendas, em imoralidade, com disposição ao pecado, de forma nenhuma. Então, quem está praticando essas coisas, olha, acorda, né? Pedro está dizendo, Paulo, alerta, fica atento, porque não é assim, se você conhece os tempos e as épocas. Olha o que ele diz também aos Efésios, a igreja ali em Éfeso, né, Ronaldo? Diz aqui, olha, no capítulo 5, e o versículo 14. Pelo que diz, desperta, tá vendo? Acorda, está acomodado, está dormindo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. É um alerta que Pedro e Paulo estão fazendo agora no meio da igreja, né? Desperta você que está dormindo, se está andando nessas práticas, né? Sai do meio dos mortos. Mortos, a Bíblia fala, não é o morto que está sepultado, não. A Bíblia mostra que o homem sem Deus, o homem mesmo natural, ele está morto, espiritualmente falando, morto em ofensas, em delitos e em pecados. Mas aquele que recebeu o dom da vida, o dom da salvação, não pode mais, né, andar no meio dos mortos. Portanto, ele diz aqui, vede prudentemente como andais. Né? Como é que eu estou andando? Como é que você está andando? Ainda praticando aquilo que é contra Deus, que é pecado? Diz, olha, não como nécios, né? Como que quem não sabe das coisas? E sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então veja, né? Hoje à noite, Deus está te alertando através da sua palavra para você despertar. A mente adormecida. Volte lá para Pedro, 2 Pedro no capítulo 3, onde nós estamos meditando. Ele diz, olha, né? Acorda. Você que está dormindo, desperta com lembranças da vossa mente esclarecida. O esclarecimento da segunda vinda de Cristo era notório para a igreja. Jesus Cristo mesmo, antes de subir aos céus, ele falou, ele prometeu que voltaria. E prometeu também não só através da sua boca, mas deixou os seus santos apóstolos e toda a sua palavra para falar disso. Então é o que ele está dizendo aqui, olha, lembranças a vossa mente esclarecida. As passagens das Escrituras, onde contém tudo sobre a segunda vinda. Olha o que ele diz no verso 2, né? Para que vos recordeis. Está vendo? Recordar, né? A primeira foi despertar. Agora, recordar das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinado pelos vossos apóstolos. Então nós tratamos agora, vamos tratar de recordação das palavras, de mentes, né? Não mais
adormecidas, mas de mentes esquecidas. Pessoas que esqueceram de observar que a segunda vinda de Jesus está próximo. Está aqui nas palavras. Ele diz, olha, anteriormente proferida pelos seus santos apóstolos. Nós, assim, se formos observar as Escrituras, o Velho Testamento, os seus profetas, antes mesmo de Jesus vir a esse mundo, não só profetizaram o seu nascimento, a sua vinda, mas a sua volta, a sua segunda vinda. Você encontra, eu não vou ler assim devido ao tempo, mas quem tem curiosidade, o profeta Daniel, no seu livro, ele fala dos últimos dias. E rapidamente eu vou só ler, pode acompanhar. Daniel, no capítulo 12, no finalzinho do livro, ele fala dos últimos dias. Daniel, capítulo 12, e aqui no verso 1, ele diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado escrito no livro. Veja que diz aqui, olha, no versículo 9, ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. No verso 4 ele diz: tu, porém, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Amados, esse tempo está chegando. Nunca o saber nesse mundo se multiplicou, né? A tecnologia avançada, é tudo rápido, tudo ligeiro, tudo imediato. Nós sabemos o que está acontecendo online em todo mundo, enfim, né? O saber se multiplicando. É interessante saber dessas coisas, né? O profeta Zacarias falou: eis que vem o dia do Senhor, o dia de Jesus Cristo. O profeta Malaquias também fala. Então, as Escrituras, elas mesmas mostram claramente que Jesus vai voltar. Não só, o Pedro está dizendo, olha, recordeis da vossa mente, né? Uma mente que está mesmo assim, não está percebendo o que está acontecendo, mas diz, olha, os profetas falaram. Mas continua no verso 3, no capítulo 3 de 2 Pedro. Bem como o mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinado pelos vossos apóstolos. Os apóstolos, eles deixaram para nós Jesus Cristo falando, sim, que ele voltaria. Ele deu sinais. E eu vou ler aqui para os amados irmãos o que Jesus falou dos sinais antes da sua vinda. E nós vamos ver que é o que está acontecendo até nos nossos dias. Veja o que diz aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e no versículo 4. Mateus 24, 4. Jesus está dizendo assim, olha, e ele lhes respondeu. Uma pergunta que os apóstolos fizeram. Jesus estava com eles, reunidos, e eles fizeram uma pergunta para Jesus: Senhor, quando será a tua vinda? Quais os sinais? E Jesus respondeu a eles, dizendo: olha, vede que ninguém vos engane. Não deixa ninguém te enganar.
a respeito dessas coisas. Porque diz aqui, virão muitos, muitos. E nós lemos lá, né, na leitura, se o amado lembra, que Pedro diz, virão muitos escarnecedores, enganadores, pessoas que estão mentindo em relação às coisas de Deus. E nós aqui nessa igreja, nós damos uma orientação a você, ao amigo, que verifica, né, o que um pastor, o que um pregador, o que um homem está dizendo, se esse homem ele está falando a verdade. Como é que você vai assim ter certeza que o que ele está falando é a verdade? É se você tiver a palavra de Deus e comparar e verificar se aquilo que ele está dizendo é o que está escrito. Se não for, se não tiver amparo, base bíblica, não acredita não. Pode ser quem seja, uma autoridade eclesiástica, um pastor, um bispo, um apóstolo, como se autodenomina qualquer um papa, um padre, um bispo, não aceite, não acredita se aquilo que o homem não estiver falando não está escrito, porque a palavra de Deus é a tua garantia e a minha. Por isso que eu estou falando aqui sem nenhum medo, não é porque eu estou falando não de sabedoria própria que eu não tenho, de conhecimento, mas eu estou falando baseado nas Escrituras. Então isso me dá assim garantia, certeza, porque é a verdade, né? Então Jesus está dizendo, olha, cuidado, veja que ninguém te engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e vão enganar muitos. E olha o que ele diz aqui dos sinais. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Irmãos, se você vê a estatística mundial, nesse exato momento, há milhões, várias guerras nesse mundo. Pessoas morrendo, não é? Rumores de guerra, instabilidade no sistema mundial entre as nações. E ele continua, vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, nações, né, em guerras, em conflitos, em discórdias, reino contra reino, haverá fomes. Amados, hoje à noite um mundo bilionário, né, países, homens com estoque assustador de dinheiro financeiramente, mas ainda há pessoas morrendo de fome, que não tem algo para comer. Uma vergonha, né, para nós humanos, uma vergonha para o país, para os países que não cuidam das pessoas. Gente morrendo de fome, né? Diz aqui, olha, terremotos em vários lugares. Espera aí, pastor, mas sempre houve terremotos. Sim, houve, mas na intensidade que está havendo nesses dias, né? Eu saí de casa e eu vi que está um terremoto na Nova Zelândia. Eu nunca ouvi terremoto na Nova Zelândia, ouvi falar, né? Na Itália, arrasando aí, a intensidade, a estatística, né, da velocidade dos terremotos. Diz aqui, olha, porém, isto é o princípio das dores. O Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, quando ele fala dessa expressão, o princípio das dores, é como se fosse as dores de parto, né? Uma mulher sabe muito bem como é, aquela que está para dar à luz. Quando a criança está próxima do nascimento, começa, né? Algumas horas, depois vai diminuindo, o útero vai comprimindo, e em pouco tempo, perto da criança sair, aumenta a intensidade. Então é esse que Jesus está dizendo, olha, será o princípio das dores. Tem uma
passagem interessante em Lucas, no capítulo 21, Jesus mesmo falando sobre isso, dos sinais, né? No capítulo 21, e o verso 9, ele diz assim: quando ouvirdes falar de guerras, não só de guerras, irmãos, mas revoluções, né? Como esse mundo está mesmo a tendência às revoluções, até no nosso país, né? As multidões já mesmo assim não aguentam mais certos regimes, certos governos de revoluções. Diz, olha, não vos assusteis, pois isso é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias. Amados, esse mundo, né, está infestado mesmo de epidemias, AIDS, dengue, chikungunya no Brasil, na África, até na Europa, Estados Unidos, epidemias nos nossos dias, fome em vários lugares. E tem uma coisa interessante que Jesus diz: coisas espantosas acontecendo, coisas que normalmente nós não víamos. A frequência, uma coisa que pode lhe espantar hoje, né? Coisas que a gente não via. Irmãos amados, aqui em Manaus encontram um corpo esquartejado dentro de uma mala, né? Nos Estados Unidos, na Europa, pai matando filhos, cometendo suicídio, mães, filhos matando pai, coisas espantosas. A área sexual, os pedófilos, homens doentes, né? Atacando crianças indefesas, coisas espantosas, né? Diz aqui, grandes sinais até do céu. O céu, a natureza. Então, são sinais. Jesus falou também, ali naquele Mateus 24, no verso 36, ele disse, olha, mas a respeito daquele dia e hora da sua vinda, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem mesmo o Filho, ele, senão o Pai. Somente Deus sabe. Mas ele deu sinais, né? Olha o que ele diz: pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E como foi os dias de Noé? Nós não temos tempo também, mas Gênesis capítulo 6, anote e leia na sua casa, né? Deus fala como estava o mundo nesse tempo. A Bíblia diz que o homem, o coração do homem, todo o desígnio do seu coração era para o mal. A maldade imperava sobre a terra. O homem não tinha temor de Deus, blasfemava de Deus, né? Zombava de Deus. E Deus achou um homem, Noé. E esse Noé foi um pregador da salvação para o mundo naquele tempo. Ele passou 120 anos pregando que Deus ia mandar um dilúvio, que ia mesmo dar cabo de toda a carne. E esse dilúvio veio, não é fantasia, nem um filme de Hollywood não, mas veio e destruiu a humanidade naquele tempo. E só ficou 8 pessoas salvos numa arca, né? Então Jesus disse, olha, assim pois, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, olha a característica, né, daquela gente. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca, levavam uma vida cotidiana normal, né? Eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar das minhas coisas, vou tratar do meu casamento, não estou preocupado com as coisas de Deus. É essa a vida cotidiana. E diz aqui, olha, eles não perceberam. Mente despercebida, né? Até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Choveu copiosamente sobre essa terra 40 dias e 40 noites. Não ficou nada, né? Senão a arca em cima mesmo das águas. E assim diz, levou a todos. E assim também, ou seja, da mesma maneira, será a vinda do Filho do Homem. E esses dias, amados, você não percebe que as pessoas não estão preocupadas com as coisas de Deus? Não querem saber das coisas de Deus? Estão preocupadas, amanhã o que é que eu vou fazer, né? A conta que eu tenho que pagar, sim, eu tenho que pagar, né? Aquilo que eu vou fazer, o que é que eu vou comer, assim, as preocupações que não deixam você pensar nas coisas de Deus. Então, Pedro, volte lá, está dizendo, amados, né? Essa é a segunda carta que vos escrevo, para que vos alertar, despertar a vossa mente adormecida. Acorda, para vos recordar a tua mente esquecida das palavras dos profetas, das palavras de Jesus Cristo. E diz, né, das promessas. Jesus prometeu, nós cantamos aqui, né, louvores, e ele vai vir. Ele continua, olha, verso 3, tendo em conta que antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da tua vinda? Aqui Pedro agora dá outro alerta, né? Para você e eu, ou aqueles que estão desprezando. Não desprezar a vinda de Jesus Cristo. São os de mente mesmo encobertas, os de mente enganadas, os de mente escurecida, que não querem saber. Ainda até tiram escárnios, brincam, né, dizendo, aonde está a promessa da tua vinda? Cadê? Porque, olha o que eles dizem, desde que os nossos pais dormiam, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Isso é o que dizem, né? Mas eu vos afirmo que não permanece não, amados. O homem, eu mostrei, né? Está cada vez mais longe de Deus, separado de Deus, blasfemando de Deus, fazendo Deus mesmo de chacota, não temendo a Deus. A Bíblia diz que os homens dos últimos dias seriam mesmo homens não tementes a Deus, jactanciosos, egoístas, amantes de si mesmo, desobedientes aos pais. Homens nessa situação, o mundo está vendo isso, né? E ele diz, olha, porque deliberadamente esquecem, não estão nem aí, né? Que conversa, negócio de Jesus vai voltar, muito cuidado. Esse é o problema daqueles que têm a mente mesmo encoberta, enganada, escurecida. Porque o Deus desse século, escute, o diabo, o Satanás, a Bíblia diz que ele cegou, né, o entendimento daqueles que não querem saber de Deus, que rejeitam as coisas de Deus, as promessas de Deus. Então, muito cuidado, né? Diz, olha, porque deliberadamente esquecem que, de um longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus. Nós também não temos tempo, mas há uma comunidade mundial que brinca. Deus não criou nada. Apareceu aí do nada, né? Apareceu do nada, o nada criou tudo.
Foi um pum, explodiu, apareceu. Deliberadamente esquecem que Deus, com o poder da sua palavra, criou todas as coisas, né? Pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água, o dilúvio, como eu mencionei ainda há pouco, né? Se salvaram 8 pessoas. E diz, olha, ora, esses céus, escute, isso é uma promessa de Deus. Eu garanto que vai acontecer, porque é a palavra de Deus que está dizendo. Esses céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Deus vai mesmo julgar esse mundo não mais com água, agora é com fogo. O fogo vai descer do céu, como diz aqui, olha, estando reservados para o dia do juízo. E destruição de quem? É bem específico, dos homens ímpios. A Bíblia fala, amados, do homem ímpio, né? Do homem de mente mesmo encoberta, do homem de mente enganada, do homem de mente escurecida, do homem mesmo que despreza as coisas de Deus. É o homem ímpio, que anda na prática dos seus pecados, fazendo a sua vontade, esquecendo de Deus, sendo contra Deus. Esses são os homens ímpios que vão ser destruídos. Mas nessa noite aqui, eu queria mostrar, para finalizar, esses que desprezam a palavra de Deus, mas uma coisa que Deus vai dar com maior prazer, né? Um privilégio até, uma promessa de Deus, e a sua palavra garante. O perdão para as mentes que estão assim escurecidas, estão mesmo, né, enganadas, não estão nem aí para as coisas de Deus. E aqui diz, olha, versículo 8: todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para Deus não tem tempo. Nós humanos contamos os tempos, né? Hoje é 12 de novembro, 13 de novembro de 2016, né? Mas para Deus, diz aqui, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ou seja, para Deus faz só 2 dias que Jesus subiu às alturas. Já pensou? 2 dias, né? E olha aqui, irmãos, a paciência de Deus, né? O perdão de Deus. Verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa. Deus prometeu, Ele vai cumprir. A promessa de Deus é fiel e verdadeira. Como alguns julgam, demorada. Está demorando, não vai acontecer não. 2 dias só, né? E julgam demorada. Pelo contrário, está aqui o motivo. Deus é longânimo. Ele é mesmo paciente. Ele tem paciência contigo. Ele tem paciência comigo. Pelo contrário, Deus é longânimo para convosco. E olha por quê. Não querendo que nenhum homem nesse mundo pereça. Essa é a vontade de Deus para todos, para toda a humanidade que Ele criou. Deus não quer que nenhum homem pereça. Mas o quê? Mas que todos cheguem ao arrependimento. Ao arrependimento para a salvação, ao arrependimento para a vida eterna e não para a destruição. Mas hoje à noite, meu amado, há uma condição de você se livrar desse dia do juízo, desse dia da ira de Deus, desse dia em que Deus vai destruir os ímpios, desse dia em que Deus vai julgar esse mundo, vai descer mesmo fogo, vai eliminar tudo. E esse dia virá,
não é? Como diz aqui no verso 10, olha, virá. Entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, vai ser mesmo uma explosão como que atômica, né? Desfalecerão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Não adianta fazer, né, um bunker, não, vai ser tudo atingido, porque Deus vai julgar esse mundo, julgar a injustiça, a impiedade, a desobediência, julgar o pecado. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem, veja, os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia de Deus. Um povo, né, especial aqui. Especial não porque é melhor do que ninguém. Todos nós, a Bíblia diz, nascemos já em ofensas, em delitos, em pecado. Mas um povo que reconheceu que há um Deus Salvador, que reconheceu os seus pecados, que se arrependeu dos seus pecados, que confessou aquele que perdoa pecado, que esse é Jesus, e entregou a sua vida a Ele. Esses vão mesmo assim receber essas promessas, né, da salvação eterna e estar para sempre com o Senhor. Então diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Essa é a verdade, essa é a realidade. E nós, quem? Esse povo que eu estou mencionando, né? Porém, segundo a promessa, esperamos os novos céus e a nova terra, onde habita justiça. Meu amado, hoje à noite eu quis trazer esse alerta da palavra de Deus, através do apóstolo Pedro. Primeiramente ele diz, desperta, né? Acorda, vós que estáis com a mente adormecida. Você que já tem a mente esclarecida, sabe que vai acontecer. Desperta. Pedro diz também, né? Recorda as palavras dos profetas, as palavras de Jesus, as suas promessas que são fiéis e são verdadeiras. Vai acontecer. Ele já provou, né? Já veio o dilúvio, é verdade. E Deus vai vir julgar esse mundo. Mas não seja como aqueles que desprezam a palavra de Deus, zombam da palavra de Deus. A Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai assim colher. Mas seja aqueles que aceitam de bom grado essa palavra, aqueles que se arrependem dos seus pecados, daqueles que aceitam o perdão de Deus. E assim, meu amado, eu te garanto que você vai passar da morte, não vai passar por esse juízo, não, vai estar para sempre com o Senhor. E você não tem que pagar nada, não tem que fazer nada. Sabe por quê? Porque Jesus já pagou por ti. Jesus já fez por ti. Ele veio a esse mundo. Ele veio a esse mundo. Ele se tornou pecado por ti. Tomou o teu pecado. E lá na cruz do Calvário ele pagou o preço do pecado. Ele ressuscitou e está vivo. Ele dá a salvação àqueles que de bom grado se arrependem dos seus pecados, confessam Ele como seu Salvador, tem a vida eterna, não entra mais em juízo, passou da morte para a vida, não tem que pagar nada, né? Porque já foi pago. Como o Ronaldo enfatiza, a nossa preocupação aqui é com a sua vida e a tua vida espiritual. Que Deus possa mesmo falar ao seu coração. É um assunto maravilhoso, né?
mas vamos ficar por aqui nessa noite. Que Deus abençoe a todos. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra, ela é a verdade. O Senhor deixou, Pai, esse manual de conduta, de vida, a verdade. O Senhor deixou, Pai, o livre acesso para cada um ter e saber dessas verdades. E hoje à noite eu te louvo por essa congregação, os amados que estão aqui, que tiveram a oportunidade de ouvir mais uma vez a tua palavra. Não permita, Pai, que o inimigo das nossas almas, que o mundo e que o nosso próprio eu possa não, assim, deixar que seja uma coisa passageira, mas algo vivo, real, verdadeiro. Que o teu Santo Espírito faça a obra que nenhum homem pode fazer, que é convencer o homem da realidade do pecado, da realidade da justiça de Deus e a realidade do juízo. E assim, Pai, possa mesmo sair daqui diferente do que entrou, uma nova criatura, uma nova criação em Cristo Jesus. Nós entregamos essas vidas preciosas em tuas mãos. No teu nome santo nós te pedimos e agradecemos. Amém.